Muito bem, continuando a lição número 6, a lição que fala sobre outras pessoas que testemunharam sobre Jesus, ainda continuamos falando de João Batista. João Batista deu um testemunho sobre Jesus que, de certa forma, espantou as pessoas, porque esperavam uma outra coisa, e João Batista veio com uma verdade que, assim, tirou as pessoas do sério. Muitos anos antes de João Batista, o profeta Isaías visitou o rei Acás e disse para ele que Deus iria tirar, assim, o reinado da família de Davi, iria dar a Emanuel. E esse Emanuel iria fazer um governo espiritual. O próprio profeta Miqueias, que foi contemporâneo do profeta Isaías, e que Isaías testemunhou de que assim, aquele que iria nascer seria um Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Miqueias, ele concordou com isso e chegou a falar sobre o Messias, dizendo: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que vai governar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, e na excelência do nome do Senhor seu Deus." Na visão do profeta Miqueias, o cetro de ferro seria substituído pelo cajado do bom pastor. E assim, tanto Isaías como Miqueias estavam certos em dizer que o governante de Israel seria um governante espiritual. O Messias seria um governante espiritual. Pergunta de número 2. O que João revelou a respeito do Messias que as pessoas não imaginavam? João capítulo 1, 32 a 36, disse: "João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre aquele que eu batizei. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a falar sobre ele me falou que eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E sobre quem descer o Espírito Santo, sobre esse o Espírito Santo vai repousar. Este será o Messias. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eu vi o Espírito Santo descer sobre Jesus." No dia seguinte, João estava outra vez pregando e 2 de seus discípulos apareceram. E ele então, vendo passar Jesus Cristo, diz: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Então, para a pergunta, que verdade João testificou que espantou as pessoas? A verdade era que Jesus não era apenas o Messias. Ele era também o Filho de Deus. Ele não era um governante assim, guerreiro. Ele seria o Cordeiro que morreria em favor da humanidade. E isso chocou as pessoas. O Messias seria um Cordeiro que tiraria os pecados do mundo? Então as pessoas não queriam acreditar nisso. As pessoas esperavam muito mais do que isso, do Messias que viria. As profecias diziam que viria o Messias que libertaria Israel do jugo, mas era do jugo do pecado. E as pessoas não entenderam isso. Inclusive, Ellen White, escrevendo sobre esse detalhe no livro História da Redenção, página 202, ela diz o seguinte, que Satanás realizou um conselho especial com seus demônios. Estavam desapontados e enraivecidos de que eles não tinham conseguido prevalecer contra Jesus em nada. Por isso, eles resolveram estudar estratégia para empregar contra o Filho de Deus. Já que eles não conseguiram assim derrotar Jesus em nenhum ponto, eles iriam atacar aqueles do seu próprio povo, iriam fazer com que eles se tornassem incrédulos, que eles não acreditassem em Jesus como o Salvador do mundo. E ao acreditar que ele seria o Cordeiro, eles se desapontaram e não queriam nada com o Senhor Jesus Cristo. E a estratégia deu certo. Os judeus não queriam um Jesus Cordeiro, eles queriam um Jesus Leão, um Jesus que lutasse, que dominasse, que levasse Israel para o topo do mundo, que levasse Israel de novo para a honra principal entre as nações. Por isso, o povo rejeitou Jesus Cristo, se tornaram incrédulos. É muito ruim quando as pessoas não acreditam numa verdade que pode trazer a salvação. Havia um circo que se estabeleceu nos arredores de uma grande cidade. E num dia antes da estreia, os palhaços estavam se maquiando, os trapezistas se preparando, iriam fazer um último ensaio, quando de repente a lona do circo pegou fogo. Um dos palhaços, e que corria muito, correu até a cidade, já
assim, caracterizado de palhaço. E ele começou a pedir socorro. E as pessoas olhavam aquele palhaço gesticulando e pedindo e chamando que as pessoas fossem para o circo depressa para ajudar, porque estava pegando fogo. As pessoas se divertiram com isso e passaram a dar grandes risadas. E as pessoas diziam, mas que palhaços maravilhosos, que coisa impressionante, olha como ele consegue, assim, até chorar para fazer graça. Puxa, nós vamos nesse circo quando estrear amanhã. E o palhaço ajoelhado dizia, pelo amor de Deus, o circo está pegando fogo. E as pessoas davam risada, gargalhadas, diziam, que maravilhoso é esse ator. Não acreditaram. E o circo foi consumido pela chama. Por isso, no tempo de Jesus, eles não acreditaram em Jesus. Não acreditaram em João Batista. Não acreditaram no Espírito Santo. Não acreditaram nos profetas. Eles fecharam o coração pela incredulidade e assim perderam a chance de ter um Salvador entre eles. Que Deus nos abençoe e nos livre da incredulidade. Mesmo que as coisas pareçam que não está dando certo, nunca duvide da pessoa do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e que possamos também testemunhar dele hoje, para que antes da volta de Jesus, muitos se preparem para esse grande evento. Se nós não falarmos, as pedras clamarão e a culpa recairá sobre aqueles que deveriam falar e não falaram. Deus nos abençoe e nos ajude. Fica com Deus. Amém.